Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreende ninguém com sua teologia, mas a gente grava vídeo respondendo comentários sim, mesmo que seja madrugadas de terça para quarta, sim senhor. Por quê? Porque a gente ama falar da Bíblia, a gente ama responder perguntas e hoje nós tivemos uma pergunta maravilhosa que de verdade me fez pensar muito, tá? Foi uma pergunta que me fez, peraí então, será que eu sei a resposta disso? E eu tive que estudar o dia inteiro, hoje eu estive um pouco adoentado, tirei o dia para estudar e graças a Deus estamos aqui agora gravando para responder esta pergunta. Yeah. E a pergunta de hoje veio do Thiago Fernandes, que diz o seguinte, se liga. Fala Caleb, estou acompanhando seus vídeos e achando muito bom o conteúdo que você está fazendo, mas eu tenho uma dúvida muito sincera. Eu gostaria muito de saber de onde saiu a analogia de que a igreja é a noiva de Cristo. Porque quando eu pego duas parábolas em Mateus 22, na parábola da festa de casamento, e Mateus 25, na parábola das 10 virgens, Jesus não compara a igreja à sua noiva, mas fala dos convidados. Além disso, eu não encontro essa afirmação da noiva do Cordeiro ser a igreja, nem no livro de Atos e em nenhuma carta de Paulo. Em Apocalipse 19, eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E no capítulo 21, onde o anjo diz, explicitamente diz a João que a noiva do Cordeiro é a santa cidade que vem do céu, a Nova Jerusalém. Nem no original grego encontra-se a palavra eclesia ou eclectos, escolhidos. Não se refere completamente a, e aqui ele usou palavras gregas que eu não conheço, mas um dia conheceremos. Então, sinceramente, eu tenho uma enorme dificuldade com isso e temo que a Igreja Católica Apostólica Romana tenha pervertido este entendimento e associado a igreja e o movimento pentecostal, tanto americano como brasileiro, fez vista grossa para isso. Então, Tiaguito, obrigado por participar, obrigado por deixar essa pergunta maravilhosa e vamos começar, tá? Primeiro, concordo, não tem nenhum texto que diga assim, ó, com todas as letras, a igreja do Senhor é a noiva de Cristo. Não tem esse texto. Só que aí entra um porém. Dentro da teologia, nós precisamos entender o que o texto diz, mesmo que não esteja escrito literalmente. O que isso significa? Vamos pensar o seguinte. Imagine que o meu sogro, tá? O meu sogro chegue num restaurante e diga assim, esse aqui é o Caleb tá na nossa família aí há 3 anos, que ele é o meu neto, o Christopher, ele é filho do Caleb, e aquela ali é a minha filha, mãe do Christopher. Ele disse o Caleb é casado com a Milena? Ou a Milena é a esposa do Caleb? Não, mas ele deu todos os sinais para que a pessoa entenda que eu sou casado com a filha dele e que nós dois somos juntos pais do Christopher. Então, dentro da teologia, isso não é observado só nessa parte do texto, mas também em doutrinas fundamentais, como a doutrina da Trindade. Não existe lá um texto dizendo, existe a Trindade. Eis que eu sou Deus e sou 3 em 1. Não existe, mas existem aparições do Espírito Santo como uma pessoa, de Jesus como uma pessoa, de Deus como uma pessoa. Textos como Jesus dizendo, eis que vou, mas eu pedirei ao Pai que lhes envie outro Consolador. Então há essa exposição da realidade dos fatos sem que seja dito com todas as letras, entendeu? Então o que acontece? Quando a gente vai falar sobre a igreja ser a noiva de Cristo, não existe um texto dizendo essa frase, a igreja é a noiva de Cristo, mas existem frases que dizem quase
Isso somado ao contexto geral que nós encontramos desde os profetas até a carta de Apocalipse, a gente consegue chegar a essa conclusão tranquilamente, tá? Então, o primeiro texto que eu quero ler com você é Isaías 62, verso 4 até o 5. Diz o seguinte, deixa eu pegar minha Bíblia. Não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Refzibá. O prazer está nela, é o significado de Refzibá, tá? E a sua terra, Beulá, que significa casada. Pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Aqui, se tu for olhar dentro da concordância bíblica, esse filhos também pode ser trocado por aqueles que a edificaram, tá? Então, nesse momento, o Tiago ele pode falar, Caleb, mas não foi exatamente isso que eu falei lá no meu comentário, que a noiva de Cristo, na verdade, é a cidade de Jerusalém? E agora a gente entra num pequeno detalhe que é a igreja ela é representante da Israel espiritual. Eu posso confirmar isso lendo um trecho de Romanos, mas antes eu quero te chamar para uma leitura que está em Ezequiel, capítulo 16. A gente vai pegar, é uma leitura extensa, então te convido a ler o capítulo inteiro, tá? Nós vamos ler a partir do verso 30, alguns versículos isolados, mas estão na sequência, tá? Então, Ezequiel 16, a partir do 30, diz o seguinte: como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano, o Senhor. Quando você faz todas as coisas agindo como uma prostituta descarada, quando construía os seus altares idólatras em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada praça pública, você só não foi como prostituta porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Aqui está falando com Israel como nação, tá? E aqui é interessante a gente frisar que o texto ele não fala de Jerusalém, de Israel como terra, como solo, tá? A aliança, o pacto é com a nação de Israel. E essa aliança, esse casamento foi feito em Abraão, tá? Agora sim, como é que a gente pode confirmar isso? Quando a gente vai para Romanos 9, a partir do verso 6, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Então ele está falando de Israel, Israel mesmo, como nação, como povo. Israel, lembrem-se, Israel é constituída a partir do descendente de Isaac, que é descendente de Abraão. Jacó teve seu nome trocado no Val de Jaboque. Então aqui é a descendência de Jacó. Tá? As 12 tribos de Israel são edificadas sobre os 12 filhos de Jacó, que teve o seu nome trocado para Israel. Tá? Então, não pense que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais, e aqui o naturais ele é referente à carne, filhos da carne, tá? Então não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Então aqui a gente entende esse conceito da adoção por meio de Cristo. Então nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é essa linhagem genética de Abraão. Então nós fomos inseridos dentro dessa aliança, desse pacto de casamento de Deus com o povo, com a nação de Israel. E nação, ela pode ser desterrada. Tu não precisa ter terra para ser uma nação, tá? É uma descendência, uma linhagem genética, tá? Então nós entramos debaixo desse pacto. E é interessante a gente voltar para o texto de Ezequiel, o Ezequiel 16, porque ele segue dizendo o seguinte, olha só, o verso 38. Eu a condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e da indignação que o meu ciúme provoca. Daí a gente dá um pulinho pro 41. Eles destruirão a fogo as suas casas e lhes infligirão castigo à vista de muitas mulheres. Porém, fim à sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira
contra você diminuirá, e a minha indignação cheia de ciúme se desviará de você. Ficarei tranquilo e já não estarei irado. Então aqui a gente está falando de um Deus que é marido, diante de uma nação que é esposa e se prostituiu, se adulterou, no caso, prostituiu-se, e ele está dizendo que o ciúme dele vai fazer com que ele exponha ela diante dos seus amantes. Tá? Então, a nação de Israel aqui é, de fato, essa aliançada com Deus. Gente, tô num calor aqui, vocês não têm ideia, então já curte e comenta, porque eu tô gravando de madrugada, meu filho tá dormindo, eu tô falando baixo, tô na cozinha, e eu tive que abrir a janela aqui, os mosquitos vão entrar, vão me derreter, mas vale a pena. Então, curte, comenta aqui embaixo o que você tá achando. Se você ainda não concordou comigo, não pegou o fio da meada, comenta aqui embaixo também, eu quero saber a tua opinião, tá bom? Não esqueça também de se inscrever e ativar a notificação, porque todo dia tem vídeo. Fechou? Então, no capítulo 16 de Ezequiel, a gente vê esse Deus que é marido enciumado por conta do adultério de sua esposa, que é a nação de Israel. Fechou? Só que daí, quando a gente dá um pulinho mais pra frente, e aqui que começa a ficar maravilhosamente incrível a relação de Cristo com a igreja, tá? Porque em Oséias 2 a gente tem uma profecia a respeito da escatologia cristã. O que isso significa? Significa que a partir do capítulo 2 de Oséias, a gente consegue ter um vislumbre do que seria o futuro, tá? Que nem em Daniel tem lá, em Isaías tem o grande dia do Senhor, em Zacarias tem o grande dia do Senhor. Aqui está falando sobre tempos futuros, olha só. Oséias capítulo 2, a partir do verso 16, diz o seguinte, aqui é uma leiturinha um pouco mais extensa, tá? Então, para tu não esquecer, curte e comenta. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo. Com os animais do campo e com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra eu os abolirei da terra. Então, não vai haver guerra. Isso aqui é uma profecia a respeito da Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, tá? Para que todos possam viver em paz, eu me casarei com você para sempre. Aonde que vai haver paz para sempre, não vai haver guerra para sempre, nunca mais vai haver guerra, e Deus vai estar casado para sempre com a sua noiva, sua esposa. Então, é no nosso futuro, né? Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei ao céu e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada, que é Lo-amá, não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és meu Senhor. Onde é que a gente vê esse texto se repetindo? Tá? Onde é que a gente vê esse texto aqui se repetindo? Do chamarei não meu povo. A gente vê lá em Romanos 9. A partir do verso 25 diz o seguinte, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo e chamarei a minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá aqui no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo e eles serão chamados filhos do Deus vivo. Romanos 9 está falando sobre a soberania de Deus e ele lembra que a gente leu ali, ele encaixando a gente dentro da linhagem não carnal de Abraão, mas sim da linhagem espiritual? Pois então, o contexto imediato é este. E o que acontece depois disso? Depois disso não, né? Só na nossa narrativa aqui. A partir do capítulo 9 de Mateus, você começa a curtir e se inscrever nesse canal. É maravilhoso esse trecho, eu amo essa parte, é lindo, 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 tá? A partir do verso 9, capítulo 9, verso 15, diz o seguinte, só para contextualizar,
No verso 14, a partir do verso 14, os discípulos de João Batista perguntam para Jesus por que eles jejuam e por que os fariseus jejuam também, mas os discípulos de Jesus não. E daí a resposta de Jesus no verso 15 é essa aqui, ó. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão, tá? Aqui Jesus refere-se a si mesmo como noivo, mas Caleb, aí ele está dizendo que os discípulos são convidados do noivo, não são a noiva. Pois então, e aqui que começa a ficar estranho para nós. Por quê? Porque de fato eles são apontados como amigos ou ajudantes convidados da festa, né? Concordo contigo. Só que isso não desmorona. Ah, meu Deus, olha aí, tá refutado o argumento de que a igreja é a noiva. Não, porque existem muito mais pontos sólidos dessa teologia, dessa doutrina, do que esse daqui seria capaz de destruir, tá? Por que eu digo isso? Porque se a gente for pro capítulo 1, capítulo 3 de João, ó, capítulo 3 de João, 29, diz o seguinte, isso aqui são palavras de João Batista, tá? A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Então, João Batista está dizendo, eu não sou o noivo. O noivo é para a noiva, e eu sou só amigo do noivo. Mas Caleb, se ele cria que Jesus era Deus, por que ele não é a noiva? Porque ele morre antes da instituição da igreja. Aí é que tá. Isso que vocês precisam entender, tá? Tanto no Mateus 9 como agora em João 3 é antes da morte na cruz, é antes da ressurreição e é antes de Jesus chegar para Pedro, Pedrão, Pedrinho, Petros e dizer assim, ó, Pedro, tu és pedra e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Ainda não havia sido dito isso, então a igreja ainda não existia, tá? Ainda não havia a consolidação. Sabe aquele lance do já, mas ainda não? Aqui é isso. Já é igreja, mas ainda não. A igreja já existe, mas ainda não começou, tá? Então, o que acontece? João fala, eu sou amigo do noivo e eu estou preparando a noiva para ele. E a gente vê esse discurso muito parecido, sabe aonde? 2 Coríntios. Ó, aqui tem Bíblia, gente. Vamos lá, tá? Vamos lá. 2 Coríntios. É que não dá para fazer uma resposta rápida para uma pergunta dessa, gente, pelo amor de Deus, tá? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. A partir do verso 2. Diz o seguinte, presta atenção. Isso aqui é Paulo falando, tá? O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Zelo de quem para com quem? De Paulo para com a igreja em Corinto. Então é Paulo falando com a igreja, uma parcela da igreja, mas é a igreja, tá? O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Então Paulo está aqui se posicionando como amigo do noivo. E é interessante falar disso, porque Paulo constitui a igreja, não é verdade? Sim, Paulo constitui a igreja, ele faz parte da igreja. Mas Paulo sozinho é igreja? Não. Assim como eu sozinho não sou igreja, minha esposa sozinha não é igreja, você que está me assistindo sozinho não é igreja, mas se todos nós nos reunirmos em nome de Jesus, nós somos igreja. Lembra de João 17, oração sacerdotal? Jesus fala, Pai, o que eu peço é que eles sejam um, assim como o Senhor e eu somos um. Tá? Então, unidade cristã se dá na igreja, não é singular, é plural. A igreja é plural, a igreja é um coletivo de seres que compõem o corpo místico de Cristo, tá bom? Então, o que acontece? Aqui a gente já tem de novo essa demonstração, esse apontamento para a igreja está sendo preparada para o único marido, que é Cristo. Então, novamente enfatizo, a teologia ela não tem uma frase, a igreja é a noiva de Cristo, mas tem muitas frases que falam a mesma coisa com outras palavras, entendeu? Que compõem essa afirmação com outros termos. Quando a gente vai para Efésios 5,
que é um pouquinho mais para frente, é só você dar uma passada de dedo na folha, você já vai para Efésios, tá? Efésios 5, do 25 ao 27, diz o seguinte, presta atenção nisso. 5 do 25 ao 27. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Eu preciso que você preste muita atenção aqui, tá? E a sua esposa também. Precisa que você preste muita atenção nisso. 25 ao 27. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como o quê? Assim como Cristo amou a igreja. Caleb, isso não quer dizer nada. Calma. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é a mesma descrição, basicamente, que Paulo deu de como ele quer entregar a noiva lá de Corinto para o único marido, que é Cristo, né? Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Por que ele faz isso? Porque além de a igreja ser a noiva de Cristo, ela também é o corpo dele. Você percebe o apontamento do matrimônio. O homem, quando ele se casa com a mulher, eles se tornam um, tá? O homem e a mulher se tornam um só ser. Ah, mas é uma pessoa só? Não. Quando eu me caso, a Milena, minha esposa, se torna Caleb? Não. Eu me torno Milena? Não, eu continuo sendo eu, ela continua sendo ela é minha esposa, mas agora ela é meu corpo. Então Jesus olha para a igreja e vê a sua noiva, mas ela é o seu corpo. Esse é o relacionamento de marido e mulher. Então Paulo está dizendo, a semelhança do relacionamento que Cristo tem com a igreja, assim seja o relacionamento do homem com a sua esposa. Por essa razão o homem deixará, esse é o verso 31, tá? Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Um mistério profundo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher. E essa palavra aqui, também, é o que dá mais validade para o argumento. Por quê? Porque ele está dizendo que está se referindo a Cristo e à igreja. E ele diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Sinalizando que assim Jesus faz. E que nós também devemos amar a nossa mulher como a si mesmo. Por quê? Porque Jesus ama a sua mulher como a si mesmo. Por quê? Porque a mulher é o corpo dele e ninguém odeia o próprio corpo. Entendeu? O texto está fazendo uma referência a si mesmo, às palavras anteriores. Por isso que a gente precisa ler o contexto imediato e daí passar para o contexto mais longínquo e por fim o contexto geral, tá? Então o texto está apontando para si mesmo. Então começa falando para nós olharmos para nossas esposas como Cristo olha para a igreja. E termina dizendo que o homem deve amar a sua esposa também. Dizendo que Jesus também ama a sua esposa, que nós sabemos que é a igreja por conta de todas as provas que já lemos aqui, tá? Então nós vamos lá para o texto de Apocalipse. Em Apocalipse 21, verso 2, diz o seguinte: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, tá? Daí verso 9, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Então aqui ele vai apresentar a noiva, a esposa do cordeiro. Quem é? Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade, olha só, cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, tá? Ela resplandecia com a glória de Deus e seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Então o que acontece? A igreja representa a Nova Jerusalém. Como é que a gente pode ter certeza disso? Como é que eu posso ter certeza de que essa cidade santa que está descendo está se referindo à igreja? Porque esse daqui é o momento em que Cristo desce com a Nova Jerusalém, é o momento em que a igreja desce com ele.
Cristo está descendo com a igreja. Lembra de Mateus 24? Ele fala que imediatamente após os dias da tribulação, será visto um sinal do Filho do Homem no céu, e os santos anjos virão com som de trombeta, recolherão eclectos, que é os santos, tá? Os eleitos, que é a mesma raiz semântica de eclesia, que é a igreja. Então, neste momento, os anjos recolhem a igreja, a gente faz um bate no céu com os que ressuscitaram, segundo o que Paulo fala, e nós descemos com ele aqui na Cidade Santa. Caleb, como é que tu pode ter certeza de que é a igreja aqui? Porque lembra dos fundamentos e dos portões? 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, sinalizando de que a primeira aliança foi feita sobre 12 homens descendentes de Israel, que eram descendentes sanguíneos de Abraão, e a segunda aliança foi instituída em Cristo, mas fundamentada também sobre o depoimento e o testemunho de 12 homens dentro de uma linhagem espiritual. Tá bom? E terminamos com Apocalipse 22:17, dizendo o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba da água da vida. Tá? Beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém e amém. Então, queridos, não existe um texto que diga a igreja é a noiva, mas existem muitos textos que dizem isso com outras palavras, tá bom? Espero que tenha ficado esclarecido. Se não ficou, comenta aqui embaixo, que daí talvez eu faça uma parte 2. Lembre-se que se você discorda do que foi dito aqui, eu peço que traga texto bíblico, tá? Mas lembre-se, não é só jogar um versículo solto. O Tiago, ele fez maravilhosamente, ele pegou um capítulo inteiro, praticamente, toda uma perícope e botou aqui no comentário, a gente veio responder, porque ele fez uma pergunta maravilhosa biblicamente, tá? De fato, não é um texto claro. Precisa fazer todo esse panorama para entender de fato, assim como a Trindade, assim como a soberania de Deus, assim como a eleição dos santos, são vários elementos que a gente consegue ver o caráter de Cristo manifesto nesses pontos, entendeu? O relacionamento, o caráter do relacionamento de Cristo com a igreja a partir desses pontos. Então, espero que você tenha sido edificado, espero que tenha sido bênção na tua vida. Não esqueça de curtir, comentar o que você achou, se você concorda comigo ou discorda de mim, deixa aqui embaixo igual, mas lembre-se, você só tem opinião se você tem texto bíblico, tá? Imagina tu chega lá no Felipe Massa e fala, na minha opinião tu tá pilotando errado. Ele, tá, mas tu estudou? Não. Então tu não tem opinião, querido. Tu só tá xaropeando, só tá incomodando. Então não me incomoda. Só comenta a Bíblia aqui embaixo e vamos se amar, vamos se tratar com respeito. Não esqueça de ir em igreja.life, lá tem devocionais, lá tem artigos jornalísticos, lá tem as nossas camisetas que você pode financiar. Eu tô com uma camiseta de limpar chão aqui, falha minha mesmo, a produção não me ajudou. E você também vai ajudar a financiar o nosso ministério, tá bom? Camisetas da marca Igreja, você vai estar financiando essa obra. E também lá você pode publicar o seu livro com a Vareta Books, que também é parte do nosso ministério, tá bom? Então espero que tenha sido bênção na tua vida. Não esqueça de ler a Bíblia, orar, se você quiser crescer, tá bom? Forte abraço, fui! Yeah.